Bom, vamos lá. Então, antes de tudo, muito obrigado mais uma vez para os que tiveram na semana passada e estão voltando essa semana, para os que ainda não tiveram a oportunidade de estar com a gente. Nós iremos começar agora nossa segunda aula desse nosso curso de Purim para se preparar, né, da melhor maneira possível para a festividade de Purim. Então, essa é o meu shiur do Lilmod Português, um Beit HaMidrash do Torah Mitzion, e o Lilmod Português conta com classes, com aulas, shiurim, para todo o público, diversas temáticas judaicas, e a gente convida vocês a seguir as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Vocês podem colocar Lilmod Português e também entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde lá a gente coloca muitos conteúdos bonitos, interessantes para todos. Então, vamos para o que interessa, vamos começar. Na aula passada, nós tratamos do assunto a maneira pela qual a tefilá, a reza e a ação, elas se juntam, e a gente trouxe como, durante toda a Megilat Esther, durante todo o rolo de Esther, que a gente conhece a história de Purim, a gente vê a importância da ação, que não é suficiente apenas a oração e a ação, elas têm que estar juntas para a gente conseguir despertar algo nos mundos espirituais, nos mundos superiores, e daqui veio a salvação que a gente conhece. Hoje, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Purim, mas para entender algo fascinante. E eu convido vocês para entender algo fascinante realmente, que a gente vai entender por que essa festa, ela é uma festividade eterna. Ela é uma festa que, incluso quando a gente tiver a vinda de Mashiach, a vinda do grande, grande Salvador, é uma festa que ela não vai se anular. E nós vamos entender por quê, o que tem de tão especial nessa festa. E na aula da semana que vem, e eu já convido vocês para não perder a aula da semana que vem, nós vamos tratar de todos os preceitos, de todas as mitzvot que a gente tem na festa de Purim. Eu sei que são mitzvot, que muitas delas são conhecidas e tudo isso, mas a gente vai trazer muitas características diferentes, muitas coisas interessantes, então já convido vocês, desde agora, na segunda que vem, já colocar aí o lembretezinho para que vocês possam estar comigo nesse momento tão especial da gente crescer. Antes de começar, eu só queria dedicar também essa aula para Refuah Shlema, Be'ezrat Hashem, de Yosef ben Rivka Dvora e de Rafael Yonatan Chaim ben Ifat, Shebezrat Hashem, eles tenham cura com todos os enfermos do povo judeu, se Deus quiser. Bom, então, o que eu quero tentar entender com vocês hoje é o seguinte. Existem muitas perguntas, e eu vou fazer essas perguntas, e Bezrat Hashem, a gente vai tentar responder elas todas até o final da aula. A grande pergunta que eu quero começar falando é: qual é o segredo oculto por detrás dessa alegria tão especial de Purim? Aqui em Israel, nós já estamos em Chodesh Adar, nós já estamos no mês de Adar, e nós conhecemos a famosa frase que está na Mishnah, que está no capítulo da Mishnah, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, que quando a gente entra no mês de Adar, a gente tem que aumentar a alegria. Ok, eu posso até entender que eu tenho que aumentar a alegria, mas a alegria não deveria ser no dia só de Purim, porque desde agora eu já tenho que aumentar esse momento e essa alegria e a maneira de eu enxergar o mundo. Ou seja, o que tem por detrás na festa de Purim dessa maneira? Segunda pergunta, por que em Purim a gente se fantasia? Por que a ideia de fantasiar em Purim é algo tão importante? Infelizmente, muitas pessoas acabam dizendo, e Deus me livre, não estou criticando essas pessoas, que Purim é o carnaval dos judeus. A gente está no carnaval no Brasil, acho que todos nós aqui sabemos disso. Quem não sabe, ainda bem que não sabe. Mas eu quero falar para vocês que é uma comparação que não tem absolutamente nada a ver. A fantasia que a gente coloca em Purim não tem nada a ver com a fantasia que se coloca no carnaval. E é isso que eu também quero falar hoje. A outra questão que eu quero só tratar também, que a gente falou um pouquinho dela na vez passada, é porque na Megilat Esther, que a gente lê em Purim, o nome de Deus, ele não é mencionado. Outra coisa que a gente vai falar é contra quem foi essa luta ideológica
que a gente teve em Purim, que a gente também falou um pouquinho na semana passada, mas hoje a gente vai trabalhar isso de uma maneira bem bonita. A outra, se existe uma conexão entre Purim e o dia de Yom Kippur. E aí vocês podem estar falando, uau, calma aí. Purim é um dia que a gente come, a gente bebe, a gente se alegra. Yom Kippur é o dia que eu estou jejuando, que eu peço perdão. Como pode haver alguma relação? Tem ou não tem? Fica por aqui que vocês vão ver. E a última pergunta que a gente vai tentar responder com a ajuda de Deus é: qual é a dimensão dessa reconexão do povo judeu com a Torá que a gente recebeu no dia de Purim? Purim tem uma capacidade, pessoal, da gente conseguir receber de novo a Torá, de uma maneira que a gente não tem em nenhum outro dia do ano. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Primeiro de tudo, quando a gente começa a pensar nos eventos de Purim, o que aconteceu na Megilat Esther de uma maneira geral, a gente pode dividir em quatro eventos grandes, e desses 4 eventos grandes, a gente vai descer um pouco mais para os detalhes. O primeiro evento, obviamente, era o evento de que Ahasverosh, aquele rei chamado em português de Assuero, ele governou 127 países e ele tem uma esposa chamada Vasti, e essa esposa é convidada para participar de um desfile e ela, no final das contas, não vem. E o rei, o que ele faz? Ele coloca ela de lado, mata ela e, no seu lugar, Esther, ela é eleita como a nova rainha. Aquela Esther que a gente falou na aula passada, quem foi ela, da onde ela veio, da onde ela aparece do nada, de toda a ideia do ocultamento de Esther, que ela não fala de onde ela veio, ela não fala o que ela está fazendo ali, ela se esconde de alguma maneira para chegar ao momento correto de se revelar, assim como Deus muitas vezes faz, de se ocultar para depois se revelar. E a gente vê e logo depois Aman, ele entra na cena. Aman, ele entra no, digamos assim, no cenário, ele é eleito como o vice-rei, o pessoal mais importante. Depois a gente vê que Aman, ele cai, por causa do banquete de Esther e tudo isso, e no final a gente vê a grande vitória dos judeus que receberam do rei Ahasverosh a possibilidade de quê? Não de cancelar o decreto. Ahasverosh, diferente do que muitas pessoas pensam, Ahasverosh não cancela o decreto. Ahasverosh dá possibilidade para os judeus se defenderem. Ok? E aí a gente vem e Purim é estabelecido como uma festa, é estabelecido como uma festividade. Ok. Até aqui a gente consegue ver. A grande pergunta é, aonde a gente encontra Deus por detrás das cenas da Megilat Esther? Porque quando eu olho e vejo que o nome de Deus não tá revelado, desculpa, na Megilat Esther, eu me pergunto como eu posso encontrar Deus? E a gente viu um pouquinho também na semana passada que em toda a Megilat Esther, em tudo que acontece na Megilat Esther, a gente consegue encontrar Deus de uma maneira tão presente que só é necessário uma coisa: abrir os olhos e ver. Porque mesmo quando Deus se encontra oculto, ele está completamente presente. Eu vou dar para vocês alguns exemplos, ok? Do nada, quando está tudo parecendo que está ótimo no reino de Ahasverosh, que ele está demonstrando, né, Osher, o Hvod Malchutô, a sua riqueza, ele está demonstrando, uau, como eu sou um rei bom, um rei incrível. De repente, do nada, parecia que estava tudo ok. E aí tem todo o problema com Vasti. Esse problema veio do nada ou esse problema veio de Deus? E aí, quando Esther, ela também é elegida, ela é eleita como a rainha, é contra tudo e todos. Esther é eleita de uma maneira que, se a gente for parar para pensar, pessoal, não tem nenhuma lógica, não tem nada razoável em Esther ter sido eleita como a rainha. Só que Deus, mais uma vez, por trás, ele está fazendo absolutamente tudo. Além de tudo, a gente vê que Mordecai também, ele descobre, ok, a trama de Bigtan Vateresh, que são dois guardas do rei, que eles querem matar o rei. Aí você pode falar, poxa, mas o que isso tem a ver com Deus? Porque isso é importante para o futuro. Isso é importante para o momento que o rei vai perguntar
Será que houve uma pessoa que eu não paguei, eu não recompensei? E aí vai ter o livro das lembranças, ele vai pagar para Mordecai, e aqui vai começar a caída de Amã. Depois, Amã, ok? Ele sobe ao poder. Aí você vai falar, calma aí, você quer me dizer que Amã subir ao poder tem a ver com Deus? A resposta é óbvio, porque muitas vezes, dentro da natureza, dentro do que é normal, Deus ele dá aquela famosa chacoalhada em cada um de nós. E essa chacoalhada ela pode vir de muitas maneiras. Uma delas é Amã. E a gente tem que se perguntar, para quê? Então Deus coloca Amã no jogo. E a gente vê que no final isso veio para quê? Para trazer para o mundo as ações de Mordecai e Esther que nós vimos na aula passada. Depois a gente vê que do nada. Vamos parar para pensar um minuto sobre isso, pessoal. No sexto capítulo, é o capítulo que começa falando Balaila Auna Dedash Natameler, que naquela noite o rei teve uma insônia. Eu pergunto para vocês, como pode ser que um rei, que de uma maneira geral não tem muita preocupação, que preocupação um rei pode ter? Ele tem tudo, está no seu palácio, está no bem bom, mas esse rei, ele, apesar de ter tudo, ele tem uma insônia. Quem traz a insônia para o rei? Então a gente pode falar que a insônia foi algo natural que aconteceu. Não. Não só que Ahasverosh ele teve a insônia, como ele manda trazer algo que lembra um judeu que ajudou o rei contra a trama que a gente acabou de ver. E dessa trama, esse homem que ajudou não foi pago. E qual descendência ele é? Ele é da descendência de quem? Dos judeus. E esse momento acontece justo entre os dois banquetes que Esther faz. Eu quero falar um parênteses em um minuto, porque é algo impressionante que alguns comentaristas eles trazem. Esther, quando ela vai no primeiro banquete com o rei, ela chega lá e aí vem Amã e convida ele para comer. E Esther tem uma ideia muito interessante. Porque a grande pergunta é, Esther, nós vimos na aula passada como Esther teve que ter força, coragem para poder seguir adiante e falar, mesmo com o meu medo de que o rei não vai me aceitar, eu vou em frente. Mas até aqui tudo bem. Mas por que não falar tudo o que ela precisava no primeiro dia? Vocês já pararam para pensar nisso alguma vez? Por que Esther não fala o motivo que levou ela a vir ao palácio do rei, mesmo que ela não estava lá há 30 dias e não ter sido convidada? Se vocês não pararam para pensar nisso, vale muito a pena. Existe uma explicação que eu queria compartilhar com vocês, que quando Esther, ela olha, imaginem vocês que agora Esther ela está no banquete com o rei. Ele e o rei. O rei imagina coisas espetaculares. Poxa, Esther, minha esposa, ela quer estar comigo, ela quer ter um momento único comigo, e a gente vai jantar, a gente vai conversar, a gente vai falar um monte de coisas. Só que, de repente, Esther, ela vê Amã e ela fala, rei, esse aí é o Amã, né? Aquele que tem poder de tudo, chama ele também. Aí o rei começa a pensar, peraí, por que Esther está querendo chamar Amã? O que Amã tem a ver com o meu relacionamento com Esther? E quando Esther agora ela vai revelar o motivo que ela pediu um banquete, ela tem uma sabedoria, pessoal, e ela fala, quer saber, rei, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para amanhã. Amanhã, chama de novo Amã, eu venho de novo, e a gente continua o nosso banquete. Alguns comentaristas explicam que Esther aqui, ela colocou em Ahasverosh uma dúvida na cabeça dele, que ele pensou que ela estava traindo ele com Amã. Porque qual motivo pode ter para Esther convidar Amã para o relacionamento dela com Ahasverosh, para o banquete dela com Ahasverosh? Só pode ser que ela está me traindo com ele. E por isso, pessoal, pensando no mundo físico, Balaila Au na Dedash Natamélia. Por que o rei teve insônia? Porque ele ficou a noite inteira pensando se Esther estava traindo ele. Se Esther estava traindo ele com Amã. Uau, será que isso está acontecendo? Será que Esther está fazendo isso comigo? E aquilo não conseguia deixar ele em paz. O tempo inteiro vinha na cabeça dele até o momento que ele falou, chega, não consigo mais dormir. Só que nos mundos espirituais,
Quem estava despertando? A Kadosh Baruch Hu. E aí, no segundo dia, quando Esther conseguiu colocar na cabeça do rei aquela famosa pulguinha atrás da orelha, ela vem e fala: rei, tem um homem que quer fazer mal ao meu povo. E ela se revela: eu sou Yehudiá, ele quer acabar com o meu povo. E aí vem o rei e fala: quem é ele? E ela fala: Aman. E aquela raiva que o rei já estava de Aman, com aquela suspeita de que ele estava traindo Esther, aquela raiva ela vem o quê? Vem totalmente para fora naquele momento. Quando ele vem, ele manda Aman levar Mordecai em cima do cavalo para dar para ele a verdadeira honra. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, Deus não estava presente nisso? Oculto, mas 100% presente. Então, a gente vê que parece que Deus está oculto, mas ele está se revelando para a gente a cada momento, a cada momento. E aqui eu quero entrar com vocês em uma ideia muito profunda, e eu peço muito atenção de vocês, apesar de eu não estar vendo vocês aqui na câmera, mas eu peço de verdade atenção para o que a gente vai falar, porque o que a gente vai falar é algo que explica tanta coisa na nossa vida e nos dá uma fé para seguir adiante tão forte, mas tão forte na nossa vida, que eu realmente peço a atenção de vocês. Por quê? Porque a gente vai trabalhar agora como a mão de Deus ela se encontra no mundo natural. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidvaro. Por quê? Porque como nós também dissemos na vez passada, a Gemara, o Talmud, ele faz aquela pergunta que a gente já falou, e eu não vou falar dela de novo, não se preocupem, da onde vem o nome de Esther na Torá? E nós falamos que é um versículo no livro de Dvarim que está escrito que Deus ele vai se ocultar naquele dia. Ok? Daqui vem a ideia de saber de que apesar de que Deus ele está oculto, mas ele se encontra. Eu quero trabalhar com vocês e ler duas frases em hebraico. Existe um rabino muito famoso nos Estados Unidos que se chama Rav Finkus. Ele traz uma ideia relacionada com Purim, que ele fala como é possível descobrir Deus no mundo natural. Então ele fala o seguinte, olha que coisa impressionante que ele fala. Esse é o motivo, ok? Que nenhum dos nomes de Deus são mencionados na Megilat Esther. Por quê? Porque se o nome de Deus tivesse sido colocado de uma maneira explícita, revelada, como a gente vê, por exemplo, na Torá, nos 5 livros da Torá, o tempo inteiro aparece o nome de Deus, Yud Kei Vav Kei, Vaidaber Hashem El Moshe Lemor, ou o nome Elohim, ou outro nome. Se tivesse sido explícito, falou Rav Finkus, isso ia ter um distanciamento do natural para o sobrenatural. Você ia pensar que tudo isso, que Deus só se encontra onde? No que é sobrenatural, no que está uau. Como a gente falou na vez passada, quando tem uma praga no Egito, quando tem os 10 mandamentos, quando o mar ele é aberto, aí você fala, oh, aqui tem Deus. Mas quando é no natural, você falaria o quê? Ah, então peraí, talvez no natural, talvez no dia a dia, não tem Deus. Então ele fala, quando é Pessach, é exatamente isso. É Deus o tempo inteiro revelado no sobrenatural. Porque ele fala, aonde a gente vê isso? Em Purim, é encontrar Deus dentro dos aspectos naturais, porque aqui, pessoal, está inserido o amor de Deus. Ele fala, em hebraico, ele chama isso Zoi Pisgat Ahavá. É o amor mais alto, o amor maior que Deus ele pode demonstrar é quando ele demonstra esse amor dentro da natureza. E vem o Rav Finkus e ele faz uma pergunta, preste atenção. Aonde a gente encontra uma manifestação de amor maior? Em Pesach ou em Purim? As pessoas, de uma maneira normal, tendem a dizer o quê? Ah, é óbvio que é em Pesach. Porque em Pesach, Deus está revelado. Porque em Pesach a gente vê a mão de Deus totalmente. Fala o Rav Finkus, pessoal, olhem que hidush, olhem que novidade. Ele fala, em Pesach, Deus, ele elevou a cada um de nós
por cima do mundo, ou seja, sobrenaturalmente, mas em Purim, nós temos a possibilidade de descobrir a Deus dentro de cada ação, dentro de cada ponto específico, dentro do que o rei não teve sono para dormir, dentro de que Vasti, apesar de que estava tudo ótimo, ela foi deposta, dentro de que Esther foi colocada como rainha. Então ele fala, o maior amor, diferente do que a gente pensa, ele está inserido na festa de Purim. Porque em Purim você descobre Deus de baixo para cima. Você descobre Deus dentro da natureza. Porque, pessoal, olhar Deus e reconhecer a Deus quando está tudo revelado é fácil. O difícil é descobrir, conhecer a Deus dentro da natureza. E isso é algo muito bonito que a gente fala também, quando não tem exatamente a ver com o que eu estou falando, mas algo muito forte que a gente tem no livro de Tehillim, quando David Amelech ele fala Tov leodot Lashem, נכון? Como é bom agradecer a Deus. Até uma música linda que a gente também canta em Shabbat, em muitas ocasiões bonitas, Leagid baboker chasdecha vemunatcha baleilot. Porque de manhã eu vou proferir, eu vou contar como Deus é bom. Hasdecha, a bondade de Deus. Mas à noite é o momento de proferir o quê? De proferir a minha emuná. É o momento de demonstrar a minha emuná. Por quê? Porque quando está de dia, quando está tudo claro, tudo óbvio, é fácil falar como Deus é bom. Mas quando as coisas estão um pouco difíceis, quando está um pouco difícil de ver Deus, de encontrar Deus, o que eu preciso? Eu preciso inserir a minha emuná. Eu preciso inserir a minha fé dentro de tudo. E a gente vê que é exatamente isso que a gente está falando agora. Como enxergar Deus no mundo natural? Como despertar, abrir os olhos todos os dias e falar, Deus, obrigado por esse milagre. Como andar, enxergar, comer, ter o que comer, ter saúde, ir ao banheiro e agradecer. Porque no final das contas, Deus ele está exatamente nisso tudo. Purim, pessoal, é a festa da gente poder descobrir Deus em todos os detalhes do cotidiano, em todos os detalhes da vida, em todos os detalhes do nosso dia a dia. Por isso fala o Rav Pinkus, o amor de Deus em Purim é muito maior do que houve em Pesach. E aí a gente vê, de onde a gente vê isso? A gente vê isso da própria palavra Purim, porque como vocês sabem, Purim, ele veio da palavra pur. Pur é um sorteio. É o sorteio que Aman ele fez para decidir qual dia nós iríamos ser exterminados. Qual dia Aman, que é da descendência de Amalek, ele ia exterminar o povo judeu. O que é o sorteio, pessoal? O sorteio é o acaso. Para Aman, é micré, é tudo acaso. Tudo, vamos lá, vamos jogar na sorte. Para a gente, pessoal, na realidade, o próprio sorteio é um poder intrínseco de Deus dentro da natureza. Quem escolheu o dia que ia acontecer, a princípio, a destruição? Amã, ele foi o homem que pegou o sorteio e fez. Mas quem estava por detrás de tudo foi nada mais, nada menos, pessoal, do que Deus. E isso é algo que a gente precisa trabalhar, precisa conquistar na nossa vida. A maneira pela qual nós temos que enxergar isso e que nada no mundo, no final das contas, é um sorteio. Nada no mundo é à toa. Quando as pessoas chamam de à toa, do acaso, nós chamamos de quê? Chamamos da mão de Hashem. Ok? Então, se é assim, eu queria seguir com mais uma ideia bonita sobre isso. De um rabino também muito conhecido, muito famoso. O livro dele, na verdade, é mais conhecido. O nome do livro dele se chama Mesher Chochmah. O nome dele foi Arabi Meir Simcha Akohen de Dvinsk. Ele escreveu uma coisa muito bonita. Eu queria também compartilhar com vocês essa ideia. Ele falou o seguinte: pelo mérito de Purim, pela honra que a gente teve com a festa de Purim, apesar de que Deus não está revelado,
apesar de que a gente tem que se esforçar para encontrar Deus dentro de tudo, porque o nome dele não está lá, ele fala, por causa de Purim, o povo judeu alcançou uma confiança tão grande nele mesmo, na capacidade de seguir a Torá, inclusive em uma época na qual a presença de Deus está oculta do mundo. Eu vou repetir porque o que ele fala aqui tem uma profundidade, pessoal, que é a seguinte. Purim, ela vem mostrar para a gente, foi o grande primeiro momento que a gente teve, óbvio que ao longo da história tivemos outros momentos assim, que deu ao povo judeu a capacidade de ter uma confiança em Deus, em saber o que, pessoal? Em saber de que mesmo quando a presença de Deus ela está oculta, Deus ele está ali. E a salvação, de alguma maneira, ela vai chegar. Ela pode demorar, ela pode custar muito caro, ela pode ser muito difícil, ela pode doer demais, 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 como nós vimos no Holocausto, na Inquisição, no 7 de outubro. Mas, quando eu sei, eu confio que tem Deus dentro de tudo isso, isso me leva a uma percepção impressionante, linda e maravilhosa de que mesmo que Deus está oculto no mundo, mas ele está 100% presente. Ou seja, o Meshech Chochmah ele explica que o que dá para a gente hoje, essa possibilidade de enxergar isso, pessoal, onde é a fonte, onde isso aconteceu pela primeira vez? Na festa de Purim. Porque na festa de Purim é esse grande primeiro momento que a gente vê o ocultamento de Deus, mas Deus estando de toda a história, dentro de todos os detalhes. Até lá, até ter chegado a festa de Purim, a gente estava com a revelação total de Deus. Imaginem vocês, desde a saída do Egito, 40 anos no deserto, milagres, entramos em Israel com Yoshua, a época dos Shoftim, a época dos Neviim, dos profetas, a época de David Amelech, conquista de Jerusalém, depois Shlomo construindo o Beit HaMikdash. Uau! Deus está revelado, tá bom? Qual o primeiro momento que a gente presencia, a gente sente na pele o ocultamento de Deus? É a festa de Purim. E dá para a gente a força de seguir adiante até os dias de hoje, pessoal. Então, quando vocês se perguntarem da onde vem a nossa força de olhar o que acontece hoje e mesmo assim sentir Deus, de Purim. E por isso que essa festa ela é tão especial, ela é tão importante, e é por isso que a gente entra para a próxima pergunta: por que Purim é uma festa eterna? Purim ela é chamada da festividade eterna. Onde a gente vê isso? Eu quero trazer para vocês duas fontes, ok? Para provar o que eu estou falando. A primeira delas é um Midrash, que está no livro de Mishlei. O livro de Mishlei é um livro muito famoso de provérbios, que ele explica o seguinte: Kol Amoadim Yubtelin. Todas as festividades no futuro vão ser totalmente anuladas, canceladas. Veyemei Purim lo yunivtelin leolam. Mas os dias de Purim nunca vão ser cancelados para sempre. Como está escrito na Megilat Esther, no capítulo 9, versículo 28, que os dias de Purim lo yavru betoch hayudim, ou seja, eles nunca serão abandonados pelo povo judeu, vezichram lo yasuf mizaram. E a sua lembrança, o zeher, não vai se perder diante da sua descendência. Então o Midrash, em Mishlei, ele vem me falar que Purim é uma festa eterna. A grande pergunta é, ok, gostei do Midrash, me provou que é eterna, por quê? E para isso vem o profeta Irmial, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele, no capítulo 16 do livro de Jeremias, nos versículos 14 e 15, ele fala o seguinte, pessoal, preste atenção, é um versículo claro para entender. Ine yamim ba'im neum Hashem. Vão vir dias, disse Deus, onde não vai se dizer mais que viva o Eterno que tirou os filhos de Israel do Egito. Fala Irmial Anavi, vai chegar um dia, que não vai mais falar, olha, viva Deus que tirou o povo judeu do Egito.
Não vai se dizer mais isso. O que vai se dizer então? Viva Deus que tirou o povo judeu da terra do norte e de todos os países da onde ele, no caso Deus, levou. E eu, nesse momento, vou te trazer para a terra dos seus antepassados. Os comentaristas explicam, pessoal, que a terra do norte que ele está falando é exatamente a terra que está ao norte da terra de Israel, e que, se a gente for parar para pensar um pouco, nos dias, já não vai mais se falar de Egito. Quando Mashiach chegar, a saída do Egito, ela vai ser cancelada, ela vai ser colocada de lado. E o que vai ficar? O que vai ficar é Purim. O que vai ficar é essa festa eterna que a gente vai entender um pouquinho mais agora, através de um outro rabino muito famoso, no seu livro Siftei Chaim, que ele se chamou Rav Chaim Friedlander. E ele escreve o seguinte, pessoal: por que Purim é eterno? Primeiro de tudo, porque ele é oculto. Porque ele é Esther. E você enxergar isso é algo fora do normal, como nós falamos até agora. Mas ele explica uma coisa muito interessante. Purim revela de qual maneira, incluso o que é ruim, incluso o mal, ele pode se converter para o bem e ser parte da revelação divina, que é uma ideia para o que vai acontecer nos tempos futuros. Ou seja, de acordo com o Rav Chaim Friedlander, por que Purim ele é eterno? Porque Purim ele te dá uma outra noção. Ele te faz olhar para algo que pode ser ruim aos nossos olhos, mas também nisso você entender que esse mal ele pode se converter em algo bom. Ele pode também ser parte da revelação divina no mundo. Quando a gente olha, por exemplo, uma guerra, quem pode falar que guerra é uma coisa boa? Pessoas morrem, tem problemas, um monte de coisas que a gente pode parar para pensar. Só que também, quando a gente olha para isso, a gente vê que isso também é parte da revelação de Deus. Porque Deus se revela para o mundo muitas vezes através de uma guerra, através de uma enfermidade. Nós tivemos alguns anos atrás o coronavírus. Não sei se vocês lembram disso, parece que a gente já tem isso há 20 anos, mas não tem muito tempo. Ou seja, Deus ele chacoalhou o mundo. Mas como pode ser com uma coisa tão ruim? Isso é Purim. Purim colocou no nosso DNA, pessoal, a possibilidade de enxergar Deus, incluso quando algo parece que está ruim, incluso quando algo está difícil. É você olhar Aman e falar, não tem ninguém pior no mundo do que esse homem Aman, mas você saber que desse Aman, Deus ele vai também te trazer a salvação. Desse lado ruim aos nossos olhos, desse sofrimento, dessa dificuldade, isso vai voltar. E isso, fala o Rav Chaim Friedlander, é exatamente o que vai acontecer no futuro. E por isso que está escrito em Megilat Esther, que os dias de Purim nunca vão se perder por toda a descendência. Pessoal, que festa impressionante que a gente está há 2 semanas dela. Que festa! Que festa que a gente tem que olhar de uma outra maneira, não como carnaval, e sim como um momento especial, uma oportunidade da gente mudar, da gente crescer, da gente se tornar diferente, da gente enxergar Deus no natural. Porque justo no natural a gente tem a possibilidade de fazer o que a gente fala, venaforhu, que é a possibilidade de você pegar algo que é o mal e laforroto, e transformar ele para o bem. Você tem a capacidade de pegar uma água que é 100% material e transformar ela, fazendo uma berachá, fazendo uma bendição, você tem a possibilidade de levar essa água. Olhem que poder Deus ele deu nas nossas mãos. Olhem que capacidade nós temos. E a fonte disso é Purim. Ok. Agora, quando a gente fala do inimigo, a gente falou um pouquinho sobre Amaleque, a gente falou já da vez passada que Aman era da descendência de Amaleque, que foi aquele povo que quis esfriar. Eu não vou tratar disso muito porque a gente já falou na vez passada, mas o que eu quero sim aproveitar esses nossos últimos minutos para conversar com vocês é falar um pouco sobre essa conexão entre Purim e Yom Kippur.
Eu não sei, não estou vendo vocês aqui na câmera, mas eu imagino talvez que quando eu fiz a pergunta da conexão, muitos de vocês podem ter falado: ah, eu acho que eu já escutei isso, mas não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. São duas coisas opostas, Purim e Yom Kippur. Não é verdade? Vocês vão ver que não. Por quê? Primeiro de tudo, eu quero só mostrar para vocês que pela Torá, pessoal, quando a gente lê, né, na Torá, quando fala do dia de Yom Kippur, o nome do dia de Yom Kippur, ele é escrito como Yom Akipurim. Kippur, ele vem da palavra kapará, vem da palavra perdão, e essa é a essência do Yom Kippur, é para perdoar a gente quando nós fomos perdoados do pecado do bezerro de ouro, que acredito que vocês conheçam esse grande momento que a gente teve, muito feio, obviamente, mas o grande momento da gente conseguir esse perdão. Mas na Torá está escrito Yom Kippurim, o dia que a gente pode traduzir dois perdões, Kippur no singular, Kippurim nos perdões, no plural, desculpa. Mas, se vocês forem pegar o hebraico, a gente pode também pegar a palavra Kippurim e colocar como os nossos sábios entenderam que Yom Kippur, ele é que Purim. Ele é como Purim. Opa, encontrei talvez uma conexão. Só que não é só nisso. Porque o Rabi Tzadok HaKohen Milublin, ele tem um livro muito famoso chamado Pri Tzadik. E ele escreve algo fascinante. Ele traz um midrash que a gente trabalhou agora de Mishlei, que fala que todas as festividades vão ser anuladas, menos Purim. Ele explica uma coisa muito interessante, pessoal. Escutem só. Ele fala o seguinte: Af Yemei Kippurim, também Yom Kippur, Einan Betelim Leolam. Também o dia de Yom Kippur não vai ser anulado para sempre. Sheneemar, como está escrito, Ve'aita zot lachem lechukat olam, que vai ser uma lei eterna para vocês. Em nenhuma festa, não em Pesach, não em Sukkot, não em Shavuot, não em Rosh Hashanah, está escrito que vai ser uma festividade eterna. A única festa que está escrito que é uma festividade eterna é o dia de Yom Kippur. Ah, vem então o Rabi Tzadok HaKohen, e ele fala, então entendi, já comecei a ver que há uma conexão. Da mesma maneira que o Midrash fala que Purim não vai ser anulado, também Yom Kippur não vai ser anulado, porque os dois estão escritos o quê? Purim está escrito que não vai ser esquecido pelas suas descendências. Yom Kippur é uma festa eterna. E aí a gente vê uma coisa muito interessante. Apesar de parecer oposto, Purim e Yom Kippur, pessoal, compartilham de uma mesma essência. Compartilham de uma mesma essência. Olhem que coisa sensacional que a gente vai falar agora. O Maharal de Praga, ele explica o seguinte. Ele pergunta por que justo esses 2 dias não vão ser cancelados. A gente poderia escolher outros 2. Ok, temos uma prova, temos um midrash, temos um passuco, um versículo. Mas qual é a ideia dos 2? Então ele explica o Maharal de Praga porque os 2, eles participam, eles compartilham de uma mesma essência do povo judeu como um povo. Qual é? Se não for Yom Kippur, o que aconteceria com os nossos pecados, pessoal? Nossos pecados iam se aglomerar de uma maneira até o ponto que ia explodir. Por isso que vem Yom Kippur, e qual é a capacidade que tem o dia de Yom Kippur? De perdoar. De, como a gente fala em hebraico, leafes, de você voltar para o zero. Efes, vamos voltar. Vamos voltar tudo de novo. Apaga absolutamente tudo. Vamos voltar. Ah, então peraí. Então, a essência de Yom Kippur é fazer com que os pecados, eles fiquem zerados. Fala o Maharal de Praga, pessoal. Purim, a gente também. A gente também tem uma ideia de voltar. Qual a ideia de voltar? Quando a gente recebe o decreto de Aman, La'arog, Leashmidu, Leabed, de destruir, assassinar e aniquilar a todos os judeus, a gente vê que nesse momento, a gente está, como eu falei, por um lado, você vê que Yom Kippur, diferente do que a gente pensa, porque muitas pessoas pensam que pelo fato de a gente estar jejuando,
Yom Kippur é um dia triste, é um dia para ficar deprimido e ficar sentado o dia inteiro no chão. Não. Esse dia é o dia de Tisha B'Av. A gente lembra e chora pelos templos sagrados e por todas as destruições que nós tivemos ao longo da nossa história. Mas Yom Kippur, pessoal, é um dia de uma alegria sem igual. Porque Deus está te perdoando. Deus está te dando a possibilidade de recomeçar, de botar o reset e começar de novo. Como não ficar feliz? Ah, então peraí. Então por que eu preciso jejuar? O jejum de Yom Kippur não tem a ver com sofrimento. Tem a ver com você voltar para quê? Para a sua essência. Voltar para quem você é. E por isso você se afasta de prazeres materiais. Você não come, não bebe, não se banha, não tem relações matrimoniais, não usa sapato de couro. Mas Yom Kippur é um dia de alegria sem igual. Deus está te dando um presente. Ah, então peraí. Agora eu estou começando a entender a conexão com Purim. Por quê? Porque Purim, pessoal, qual presente a gente ganha em Purim? A gente ganha também a possibilidade de recomeçar. Purim, pessoal, é um recomeço. Purim é o momento pelo qual a gente sente alegria como se a gente tivesse nascido de novo. Nós tínhamos um decreto para nos exterminar. Era o momento do Zeu, fim, final, the end. E o que a gente faz? A gente comemora o nosso aniversário como povo judeu de se colocar de pé e de fazer o quê? E de ter a possibilidade de se defender, de ganhar, de sair para uma guerra, de não deixar com que os outros façam o que eles bem entendem com a gente. Então a gente vê que a alegria de Purim não é uma causa só do passado, por causa de um milagre que aconteceu. Como a gente fala, Bayamim Ha'em Basman Hazeh. O milagre aconteceu naqueles dias, mas ele serve até hoje. Yom Kippur, ele também aconteceu há muito tempo, mas ele vem perdoar a gente até hoje. Purim, o milagre aconteceu há muito tempo, pessoal, mas a alegria da gente nascer de novo, ela se renova a cada ano e a cada geração em geração. Por isso os dois, que aparentemente são opostos, eles compartilham de uma mesma ideia. A ideia de você ter alegria em Yom Kippur de ser perdoado e de Purim de poder nascer de novo. Se é assim, a gente vê que Yom Kippur e Purim, eles são como duas partes de um todo. Ok? E baseado nisso, pessoal, eu quero me encaminhar para a nossa última parte. Que, diferente do que muitas vezes nós pensamos, Purim, a gente tem a capacidade de receber mais uma vez a Torá na nossa vida. A gente sabe, aí vocês vão perguntar, peraí, não entendi. A Torá não foi entregue no Har Sinai? A Torá não foi entregue no Monte Sinai no ano 2000, no ano 3108? Como que você está falando que Purim a gente recebeu a Torá? Então escutem só que coisa interessante. No, no primeiro momento, quando a gente recebeu a Torá no Har Sinai, está escrito, e a gente leu isso há duas parashiot atrás, na Parashá de Itró, está escrito que o povo judeu teve debaixo do monte. A Gemara, em Masechet Shabbat, o Talmud, ele fala o seguinte, que está escrito que nós vai tiatzvu betachtit ahar. Nós nos quedamos de pé debaixo da montanha. E aí vem uma explicação muito interessante. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês conhecem, ótimo. Se não, é uma novidade. Ele fala o seguinte, que no momento de receber a Torá, Deus, ele virou o Har Sinai de cabeça para baixo. É claro que a gente está falando de uma maneira metafórica, tá bom? Ele virou o Har Sinai de cabeça para baixo e ele falou o seguinte, Torah mutav. Se vocês querem receber a Torá aqui agora, ok, muito bom. Veim lab sham tiye kvuratchem. Mas se não, aqui vai ser o lugar da tumba de vocês, o lugar que vocês vão ser enterrados. Então, peraí. Deus, então, não deu muita opção. Porque se a Gemara conta isso, significa que Deus falou assim, olha só, pessoal, vocês têm duas opções. Se vocês receberem a Torá, tá ótimo, mas se não, aqui vocês morrem. Como assim? Como assim? Então, a gente vê que a Gemara, ela fala o seguinte, que a Israel,
em Har Sinai, recebeu a Torá. Falamos na Sevenishma, faremos e ouviremos. Mas isso foi uma aceitação com o quê? Uma aceitação por temor. Não foi uma aceitação por amor. Ainda não, a gente não estava ainda no nível de receber a Torá por amor. A gente recebeu por medo, assim fala Gemara. Só que segue a Gemara, pessoal, e olha que coisa sensacional. A Gemara fala o seguinte: ok, foi por temor, mas de qualquer maneira, eles sim aceitaram a Torá. Ah, e aí pergunta o Talmud, quando isso aconteceu? Então ele fala, mesmo que no Har Sinai foi com temor, Afal Pichen, Ador, Kiblu Abimei Hashverosh. A gente recebeu ela de novo, fala Gemara, nos dias de Hashverosh. Quem são os dias de Hashverosh? Purim, quando, como está escrito, Kimu vekiblu, que os judeus, eles afirmaram e aceitaram sobre elas. Sobre elas o quê? Aprende a Gemara sobre o que já tinha sido afirmado sobre elas antes, ou seja, a Torá. O dia de Purim é um novo dia de receber a Torá, mas, pessoal, com um nível muito maior. Por quê? Porque foi com amor. Purim é dia de receber a Torá com amor, não com temor. E por isso a gente come, a gente bebe, a gente se alegra, a gente faz o que tem que fazer. Nós damos matanot levionim e vamos para a sinagoga e nos fantasiamos. Por quê? Porque é o dia de receber a Torá com amor. É o dia de deixar o temor para trás, de lado, e receber a Torá com amor. Rashi, dessa Gemara, ele explica, Bimei Hashverosh, isso que está escrito nos dias de Hashverosh, Me'ahavat anes she'asa lahem. Por que a gente recebeu a Torá em Purim? Como consequência do amor que nós sentimos pelo milagre que veio ao nosso mérito nos dias de Purim. E assim, pessoal, a gente vê como Purim tem essa elevação tão grande, tão gigantesca, que assim a gente compara ele como Yom Kippur. Sim, ele é como Yom Kippur, porque ele é gigante. Ele tem um nível para levar a gente a subir, a se elevar de uma maneira tão alta, tão elevada, que a gente pode, nesse momento, fazer como Esther, que estava totalmente oculta e se revela, como Am Israel, que estava com medo, mas no final, o que está escrito lá em Esther, quando termina quase a Migilat Esther, no capítulo 9, versículo 27, que a festa de Purim ela é aceita pelo povo judeu para todas as gerações. E esse é o recebimento que a gente tem da Torá também em Purim. Então, quando a gente fala que Purim é o carnaval, pessoal, agora vocês conseguem entender como que de carnaval não tem nada. A gente está falando de um dia espiritual, um dia elevado, que dentro da materialidade, dentro da natureza, dentro dos detalhes, onde a princípio não tem Deus, você consegue se elevar, se elevar, se elevar de uma maneira impressionante. A gente só precisa entender a grandeza dessa festa, se conectar com essa festa, e aí sim entender por que a gente se fantasia no final das contas. Porque a fantasia, ela tá só do lado de fora. Mas quem nós somos de verdade, pessoal, é quando a gente tira a fantasia e vive essa vida real. É quando a gente consegue colocar o que está oculto para o lado de fora. Quando você se fantasia, por exemplo, e as pessoas não te reconhecem e perguntam quem é, o que você precisa fazer para que as pessoas te reconheçam? Você tira a fantasia e, opa, sou eu. Essa é a revelação em Purim que cada um de nós tem que receber. E realmente, pessoal, para terminar, eu queria muito mostrar para vocês essa elevação desse dia tão especial, que muitas pessoas, infelizmente, não dão o seu devido valor. Quando você entende que Purim é uma festividade eterna, que não vai se cancelar. Quando você entende que os nossos sábios comparam Purim com Yom Kippur, você entende o nível que você pode chegar. E na semana que vem, eu convido vocês, para a gente poder terminar agora, a vir mais uma vez comigo, para que a gente possa entender como cumprir
da melhor maneira, as mitzvot do dia de Purim, de uma maneira razoável, correta, mas também eu vou revelar a vocês um segredo em como alcançar em Purim o nível de Tfilat Neilá de Yom Kippur. O nível da reza mais importante de Yom Kippur, que é a reza de Neilá, quando todos os portões dos céus estão abertos. Em Purim, pessoal, se você vier semana que vem, você vai descobrir como abrir os portões dos céus também no dia de Purim. Uma boa noite, Chodesh Tov Umevorach, e que a gente realmente consiga se conectar a esse dia tão especial da melhor maneira possível. Convido vocês para a semana que vem e tudo de bom e do melhor sempre com o Refuah Shlema a todos, boas notícias. E mais uma vez, não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp, Facebook, YouTube. A gente está esperando e as nossas aulas que a gente dá aqui, elas também são colocadas, são postadas no YouTube. É só colocar, pegar o link e divulgar também para os amigos, para que cada vez a gente chegue em mais pessoas, Bezrat Hashem. Muito, muito obrigado. Eu espero vocês Laila, semana que Tobi, vem. Rabino. Adorei essa aula, Fabinho. Muito legal. Tudo de bom, gente. Parabéns. Chodesh Tov Mevorach. Obrigada, Rabino. Tudo de bom. Laila Tov, Rabino. Laila Tov, tudo de bom. Muito obrigado pela presença.